Vem aqui comigo. Imagina você na sua casa e aí, de repente, aquele barulhão de carro derrapando. Né? Aquele barulho de carro derrapando na rua. E antes que você tenha tempo de ir até a janela para ver o que estava acontecendo, gente armada entrar na casa. Não deu nem tempo de você ver o que estava acontecendo. Já teve gente invadindo a casa, dizendo que é polícia. Aí, olha essa situação. A pessoa está com a criança no colo. Invadiram a casa, falaram que era a polícia. Imagina, né? Você com a criança no colo. Uma filhinha pequena, 2 anos. O que acontece? Só que aí você percebe que não é polícia. Não é polícia. Sabe o que é? É o passado. Toque, 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 toque. É o passado voltando para acertar as contas. Aí você entrega a criança para a mãe, olha que tristeza, né? E aí não tem mais volta. Isso foi o que aconteceu com o Reginaldo Palhano Duarte, 32 anos. Ele foi morto na frente da família. Um caso que está prestes a ser julgado, mas ainda tem muitas pontas soltas. E a gente vai conferir agora na reportagem. O crime que agitou um bairro simples de Piraquara, na região metropolitana, no ano passado, ainda é rodeado por algumas reviravoltas. E desde quando o Reginaldo foi morto, a casa onde ele morava, aqui na Vila Rosa, no bairro Piraquara, está assim, completamente abandonada. O crime aconteceu na noite do dia 22 de março do ano passado. O Reginaldo estava com a mulher e com os filhos lá dentro, inclusive se preparando para dormir com a filha pequena no colo. Foi então que 2 homens, se dizendo ser da polícia, invadiram a casa e falaram para ele não ter nenhuma reação. Esses 2 homens ainda falaram para ele entregar a criança que estava no colo dele para a esposa antes dele ser assassinado. Enquanto o crime acontecia lá dentro, aqui do lado de fora, um outro homem estava armado, dando cobertura. Logo depois, os 3 fugiram daqui. Mas algumas testemunhas acabaram reconhecendo esses homens e contaram à polícia quem eles eram. Segundo a polícia, Lucas Mateus Machado Ribeiro, vulgo Dedinho, era um dos homens que estavam dentro da casa e teria uma briga anterior com Reginaldo pelo tráfico de drogas na região. Quem identificou Lucas dentro da casa foi a esposa de Reginaldo, que logo depois do crime se mudou por medo de ser perseguida por denunciar os supostos assassinos. O Dedinho pegou e agarrou ele por aqui e nisso você deu 3 tiros nas costas dele. Daí nisso que ele deu o tiro, esse Dedinho falou bem assim pra mim. Falou, se você falar alguma coisa pra polícia, eu vou atrás de você e dos teus filhos, das tuas crianças. Você reconhece 100% de certeza que esse Dedinho é o que matou? É o Lucas Mateus Machado. Que deu o tiro na cabeça dele. Além do Dedinho, mais 2 homens foram presos por terem sido reconhecidos pela esposa do Reginaldo. Mas aí está a primeira reviravolta. Os outros 2 suspeitos sempre negaram envolvimento no crime e, por serem parentes, apresentaram o mesmo álibi de que estariam em outro local com familiares e apenas ficaram sabendo da morte do Reginaldo. Por isso, não serão levados a julgamento. Já Lucas, na delegacia, confessou que foi ele que matou Reginaldo. No depoimento, disse que foi preso por tráfico de drogas por culpa dele e que dias antes de cometer o crime, Reginaldo teria envolvimento na morte de um amigo do Dedinho. Por isso, comprou uma arma e decidiu ir até a casa dele para matá-lo. Lucas também afirmou que estava sozinho e não quis passar outros nomes aos policiais. No entanto, quando já estava preso e foi ouvido pela justiça, não quis falar nada sobre a morte do Reginaldo. Vou ficar permanecendo em silêncio, eu vou falar perante meu advogado no dia do júri. O advogado do Lucas afirma que o depoimento dele na delegacia não pode ser levado em conta, pois não estava na presença de um advogado e que, por isso, outra versão pode ser dada no tribunal. Eu não acompanhei o depoimento dele na delegacia. Então ele foi ouvido sem um defensor. E ele pode voltar atrás. E a história tem mais um capítulo. A esposa do Reginaldo foi presa recentemente por tráfico de drogas. Ela estaria no julgamento presencialmente e agora será ouvida por videoconferência. E isso vai refletir diretamente na alegação de Lucas, já que das 3 pessoas que ela apontou como culpadas, 2 não serão julgadas. Se ela, de 3 pessoas, 2 ela reconheceu de forma errônea, por que não o Lucas também esteja sido reconhecido de forma errônea? Isso pode favorecer, sim,
a defesa. E o fato dela estar presa, isso vai cair por descrédito a sua afirmativa. Bom, o detalhe é o seguinte, né? Agora, meu diretor, que está com o seu Rubens, está acontecendo aí está sendo realizado o julgamento, inclusive, desse caso aí agora, doutora Márcia. E olha só, esse aí é o Lucas, né? Então, é o dedinho. É o homem que foi reconhecido pela esposa aí do Reginaldo, foi morto nessa ação. Mas uma coisa não se duvida em tudo que foi falado ali. Continuamos com aquele tronco daquela árvore, né? Essas mortes todas relacionadas diretamente com o tráfico de drogas, né? Porque nós temos uma disputa pelo ponto, agora nós temos a própria esposa que acabou assumindo, né, provavelmente o ponto dele, ou a distribuição que ele fazia no lugar dele, o que não é incomum das mulheres fazerem. Enfim, a gente vê que as drogas estão no cerne de tudo e agora vamos esperar pelo julgamento do Tribunal do Júri, especificamente sobre essa morte. Mas isso não pode se negar, que é o tráfico de drogas envolvido com tudo isso, né, Jasson? E olha, a gente segue acompanhando e amanhã nós vamos trazer o resultado para você aqui no Balanço Geral.